terminamos de manhã falando que quando o justo governa no temor de Elohim, é como a luz da manhã, né? A palavra do Eterno, ele coloca o justo como uma peça fundamental para que a coletividade seja beneficiada. A grande questão é que o coração de Faraó, ele foi exposto por meio da Torá. Houve um confronto com Adonai no coração. Faraó ali, quando a Torá vai dizer que o coração de Faraó se endureceu, ou que Adonai endureceu o coração de Faraó, verdadeiramente esse é um dilema que gera um certo tanto de comentários a esse respeito. Se isso seria uma iniciativa divina, existem linhas de pensamento que consideram que, para que Adonai fosse glorificado, ele realmente embrutece o coração de Faraó, como se Faraó não tivesse uma escolha para fazer no coração. E aí discorre-se inúmeras justificativas para sustentar esse tipo de coisa. Mas uma coisa eu sempre me lembro, que lá na Brit Hadashah vai dizer que todos, com exceção do filho da perdição, todos tiveram uma oportunidade, né? O filho da perdição é aquele que teria que cumprir as escrituras e levar o Messias a ser entregue. Aquele ali sim, a escritura diz que a ele era vedado o direito de escolha, né? Ele foi formado para isso, né? Ulisses, é dali mesmo. Agora subiu. Tem que fechar. Mas é interessante que quando nós olhamos essa expressão, o coração de Faraó se endureceu, ou o coração de Faraó estava pesado, tem algumas traduções que usam a palavra pesado, e algumas vezes você vai ver a Torá dizendo que Elohim endureceu o coração de Faraó. Esse aqui é um ponto que, se nós não nos colocarmos no lugar de Faraó, nós não vamos compreender nunca o que significa isso. Se nós colocarmos Faraó como um ser à parte, tratado por Adonai de forma singular, porque ele era o rei do Egito, e nós não nos aproximarmos do risco que temos de ser Faraó, nós não vamos conseguir compreender, Leomar. Porque eu li um texto aqui um pouquinho antes, ali no Êxodo capítulo 7, que ele fala que a mão dele vai se voltar 3 vezes contra Faraó. Ele usa a expressão mão 3 vezes. E quando você vai olhar a constituição da expressão o coração de Faraó se endureceu, ou ficou pesado, ou Elohim endureceu o coração de Faraó, são usados 3 palavras diferentes para caracterizar isso daí. E a conclusão que a gente chega quando olha essas 3 palavras é o seguinte: o coração de Faraó, ele voluntariamente nega a obrigação de dar continuidade ao legado de José. José estabelece um padrão ouro para a administração do Egito, o qual não é voluntariamente aceito pelo faraó. Mas a questão é que o endurecimento do coração de Faraó é uma ação ativa de Faraó para com Elohim e uma ação passiva de Elohim para com Faraó. A indisposição do coração parte de Faraó. O que Adonai faz é não fazer nada para mudar isso daí. Ele deixa Faraó entregue à sua própria vontade, ao seu próprio desejo, à sua própria concupiscência, porque ele enxerga que o coração de Faraó estava totalmente fechado à voz de Adonai. E isso é uma das coisas mais tristes que o ser humano pode receber de notícia da parte de Adonai. A pastora está lembrando aqui Romanos capítulo 1. Quando o coração do homem se fecha, o espírito de Elohim ele não encontra entrada no ser da pessoa. E quando isso é detectado pela palavra, é quando nós nos aproximamos do caráter de Faraó na nossa vida. Isso é um perigo, porque Adonai vai se afastar e não vai intervir a nosso favor. Interessante que, das 3 palavras que caracterizam esse endurecimento, a primeira delas é Hazak, aquele mesmo Hazak que a gente usa, força, força, que sejamos todos fortalecidos ao final de cada livro da Torá. A palavra Hazak, ela parece ser, ou crescer firme ou forte, fortalecer. Mas Hazak, ele tem uma dupla conotação, um sentido positivo e um sentido negativo.
O sentido negativo de razak é ser obstinado, é amarrar, é restringir, é endurecer e resistir. Essa expressão ele está usando no Êxodo 4:21. Então, quando você estiver lendo o Êxodo 4:21, o endurecimento de Faraó é um ato obstinado. A obstinação é uma característica daquele que, mesmo diante da correção, ele não muda. Ele se mantém estático naquela posição e ele não decai dela para ser corrigido. Então, esse é um primeiro caráter que Faraó tinha dentro do seu coração, que fez Adonai recuar quanto a dar-lhe a benevolência de ser curado por Adonai, livre, ser beneficiado por Adonai. E cada uma dessas características que há no coração de Faraó representa uma das 3 mãos dele ali no Êxodo capítulo 7. Por que ele diz 3 vezes a palavra não? Porque ele vai de encontro a 3 características do coração de Faraó que eram intratáveis dentro de Faraó. Olha só, Leomar, como ele esquadrinhou Faraó. Se Faraó tivesse 7 pecados no interior do coração que o impedissem de receber a voz de Adonai, ele teria usado a palavra mão 7 vezes. Ele identifica 3 comportamentos do coração de Faraó e ele usa a palavra mão 3 vezes. Ou seja, ele vai atacar Faraó em cima de cada ação de Faraó contra Adonai. Olha só que embate. É como se você estivesse vendo uma luta de boxe, Leomar. Cada soco que você dá, você já tem um preparado para voltar em você. Você morre tentando bater e você está tomando um contra-ataque de volta. Faraó estava totalmente cercado por Adonai. A segunda expressão que ele usa está no Êxodo 7, verso 3, é a palavra kachá. Kachá no hebraico significa ser duro, severo ou violento. Então ele era obstinado, mas ele também era violento para com Adonai. Numa tradução mais próximo da primitividade dessa raiz, significa ser cruel. Significa fazer sofrer, endurecer, deixar alguém dolorido. Olha só o caráter de Faraó. Dentro do coração dele havia um sentimento que tinha por desejo, Sandra, endurecer alguém, fazer alguém sofrer. Mais primitivamente significa ser denso, ser resistente, ser severo, uma rigidez acima dos padrões humanos suportáveis. Por isso ele era um rei que tinha debaixo do seu poder escravos e não servos. Porque você pode ser servo de alguém, mas você não precisa ser escravo de alguém. Israel desce para servir, né, no Egito, não desce para ser escravo no Egito. Mas a implicação mais grave do caráter de Faraó é a palavra Icabad. Na verdade, a palavra é kabad ou kabod, e ela usa uma expressão que se une a ela, que é Icabad. A mesma expressão que nós vamos reconhecer quando a nora de Eli entra em trabalho de parto e pare um filho ao saber do roubo da arca de dentro de Israel. Olha o que significa kabad ou kabed no hebraico. Ser pesado, abundando, afligir mais gravemente, ser exigível, ser obscuro. Primitivamente é ser pesado, isto é, um mau sentido, ser enfadonho, gabar-se, endurecer-se, ser mais pesado que o necessário, honrar a si mesmo. Então, quando nós vemos a referência hebraica para a glória de Adonai, é kavod. Kavod é o peso da presença de Adonai. Só que quando você usa a flexão ikavod, é o abandono do peso de Adonai. Ou seja, onde a glória de Adonai habitava, ela deixa de... Faraó era um indivíduo que incitava a ausência de Adonai onde ele habitava. A casa de El, né? Beit El, é o nome Beit El, Betel, é a casa de El, lá do período patriarca, né? A gente já vê isso. Mas a pastora está lembrando que o profeta denuncia que ela se torna a casa da fraude, né? Casa da fraude. Então o faraó, ele traz dentro do seu interior
essas três características que o tornam pesados. O coração de Faraó, Leomar, era duro. Só que, quando a gente olha dentro dessa exegese hebraica, é muito pior do que ser um coração duro. Você é um agressor da presença de Adonai. Onde você está, Adonai não se apresenta, ele se retira. Olha o caráter de Faraó que eu falei pela manhã, que muitos rabis defendem, que deve ser a forma como o homem deve encarar a si mesmo quando ele vive em um embate com Adonai. Isso. A pastora Sandra está falando que é por causa dessas características que o ser humano absorve para si, que ele perde o direito ao recurso quando ele se encontra numa situação muito peculiar de falta contra a Torá e não tem recurso. Nós vamos chegar nesse ponto agora. Por que eu quero chegar lá em 1 Samuel capítulo 4 e 1 Samuel capítulo 2 com vocês? Porque ali em Israel, a ausência da glória de Adonai, quando a arca é levada pelos filisteus ali, é a mesma situação irremediável do pecado que Faraó trouxe sobre o Egito. Então, vejam a gravidade da situação. A gente pode ter, Reinaldo, a falsa ideia de que o Egito ficou privado da presença de Adonai. Isso é um fato. Não houve recurso para o Egito, não houve recurso para Faraó. Porém, nós vamos ver um texto agora que dentro da nação de Israel houve uma descendência que perdeu o direito a recurso também. O embrutecimento e esse endurecimento flagrante de Faraó foi visto na linhagem sacerdotal que precedeu o período de Samuel em Israel. Ou seja, o risco é dentro e fora de casa. É uma coisa que pode acometer os de dentro e pode acometer os de fora. A Torá vai dar um nome a isso, chamado apostasia. A apostasia é quando você se encontra dentro de uma condição de violação da Torá que não te dá direito a recurso. Nós vamos chegar lá. Olha 1 Samuel capítulo 4, verso 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Elohim era tomada, ou seja, a presença de Adonai foi roubada de Israel, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino Icavod, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Elohim foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Elohim. Dentro de Israel, uma característica de uma sentença de Adonai sem recursos. Tirou a arca. Enquanto a linhagem de Eli estivesse à frente do sacerdócio, a glória de Adonai não habitava. E isso foi tão urgente que ele levanta um menino na idade de bar mitzvah para ser o profeta e o juiz do período. Olha a gravidade, Leomar. Pega um adolescente na sua iniciação ao serviço e o menino tem que responder por Israel diante de Adonai. Esse era Samuel. Se nós voltarmos ao capítulo 2, verso 27, se eu não me engano, a pastora Sandra falou desse texto quando ela ensinou no sábado, há 2 semanas atrás, ou foi Leomar sábado passado, acho que foi a senhora, não foi? Que tocou nesse texto, quando falou sobre o pecado voluntário, não foi isso? Acho que foi isso mesmo que a senhora entrou. Olha só que interessante a gente buscar o contexto do pecado voluntário e por que esse pecado não teve recurso. E veio um homem de Elohim a Eli e disse-lhe: assim diz o Eterno, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Ele vai aonde aqui? Ele vai exatamente ao período da Parashá Vaerá, quando há a transição do governo do Faraó que conheceu José para o Faraó que se nega a conhecer José. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar,
para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o eterno Elohim de Israel. Eu estou lendo 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 ao 32. Eu só não sei em que verso que eu estou aqui agora. Estou no 30, né? Isso. Portanto, diz o eterno Elohim de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o eterno, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Elohim, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. A expressão ali, porque aos que me honram, honrarei, é a mesma expressão que nós lemos e kabod. Só que aqui é kavod, a honra, o peso que foi devotado a ti, hoje eu tirei. A descendência de Eli era Ofni e Finéias, que morrem julgados por Adonai por não permitirem que a comida do sacrifício chegasse à mesa de consumo do sacrifício. Isso, as ofertas de gratidão que as famílias tinham direito de comer à mesa com o sacerdote, elas eram roubadas antes de estarem apropriadas para serem servidas. Adonai considerou a postura de Eli, Ofni e Finéias a mesma postura de Faraó, não deu recurso a eles. E interessante que 2 gerações depois essa situação ainda perpetua. Quando ao final do reinado de Davi, então aqui passou-se o período de Eli, entra o período de Samuel, Samuel unge a Saul, rei de Israel, Saul é substituído por Davi. No final do reinado de Davi, ele vira para Salomão e fala: você tem 4 pendências na transição do reino. Uma delas era que haviam 2 sacerdotes em serviços de famílias levíticas diferentes, Abiatar e Zadok. Zadok era descendência de Eli. Ele vira para Salomão e fala: Abiatar, que era a descendência de Eli, isso. Ele vira para Salomão e fala assim: a ele que serviu no meu altar, não mate, mas o encarcere na cidade e ele morra se ele sair da cidade até o último dia de vida. Ele não tira a vida de Abiatar, porque ele serviu na casa de Adonai, mas ele restringe a sua vida a um local. Ali, definitivamente, encerra-se 2 gerações depois a continuidade de Eli à frente da questão que envolve o sacerdócio. Lembra que eu falei que Faraó vai ser punido não com a própria morte, mas com a sua descendência sendo impedida de servir? Eli sofre a mesma sanção de Faraó, pastor. Eli morre, mas diga assim, a sua própria descendência também é julgada. É julgada. E eles não dão continuidade ao serviço sacerdotal. É de uma gravidade isso. É de uma gravidade. Agora, qual é, Leomar, a interseção entre o pecado de Faraó e o de Eli e de seus filhos? O que ele rouba do Egito que Eli e seus filhos roubam de Israel? De aplicação de justiça onde eles viviam. Porque era justo que o povo sentasse à mesa com o sacerdote para comer da oferta que era entregue. O povo é o prejuízo à prática de justiça em meio à coletividade que conhece Torá. O Egito, nós falamos de manhã, Faraó tira do Egito o direito de que a justiça de Adonai introduzisse o nome de Adonai às nações. O que Eli está fazendo aqui? O mais flagrante é pegar os filisteus e roubarem a arca.
o juiz daquele período, o juiz do período ali de Eli era Eli. Até aquele tempo não tinha rei. Era o sumo sacerdote, os juízes que julgavam a nação. Entende que o pecado é o mesmo, só mudou o endereço. Só que ali no caso de Eli, ele peca em duas instâncias. Ele peca no sagrado e ele peca no comunal. Ele desvia a justiça no altar e ele desvia a justiça na prática da justiça para o povo. Eli ali se enrola duas vezes, Faraó se enrolou uma vez só, né? Porque ele era sumo sacerdote, a quem é mais dado, mas é cobrado, não tem como escapar. Quando nós entendemos que, ao termos Torá, e nós nos posicionamos de forma nula, nós somos opositores à Torá dá o nome de apostasia a isso daí. E os profetas pegam pesado com essa questão da apostasia. Muito. Eu queria ir a alguns textos. Por que eu estou fazendo questão de ir nisso daí? Porque nós estamos orando segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Aquele discurso de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, nada mais é do que eu vos informei Torá por meio do Messias. Vocês não podem apostatar dessa Torá. Vocês não podem se anular quando está em jogo a honra de Adonai por meio dos mandamentos da justiça que tem que ser praticada. E nós estamos orando ali, que quando vier o filho da perdição e blá, blá, blá. Isso não é conversa escatológica para assustar adolescente que está com um pé lá e outro cá, não. Isso daí é um posicionamento atual que nós temos que saber nos colocar a cada decisão que tomamos. O que foi feito hoje aqui de manhã, publicamente, com a internet fora do ar, se nós abdicarmos de fazê-lo, mesmo que não haja um apoio flagrante ao que está acontecendo, para Adonai é o mesmo que estarmos avalizando se nós não julgarmos a questão. Isso é apostatar. Apostasia, pastora, a gente sempre foi ensinado que é o quê? Um dia eu criei em Jesus como meu Senhor e Salvador e eu voltei para o mundo. Lembra assim? Isso era apostasia. Isso não é apostasia, não. A apostasia são essas decisões que nós tomamos, que nós nos colocamos contrários e opositores à Torá. Em cada decisão que nós temos que tomar na nossa vida. Eu briguei com a minha mulher. Eu tenho que julgar a questão e ficar ao lado da Torá. Eu vi um roubo. Eu tenho que estar ao lado da Torá e eu tenho que me posicionar como a Torá. Eu não posso negar. Só é perdoado a quem não conhece. Os que pela Torá viveram, pela Torá serão julgados. Os que sem Torá viveram, serão julgados pelo seu próprio coração. Se eu e você tivemos contato com a Torá, Benjamin, acabou nosso recurso. Ou abraça a Torá ou nós somos opositores da Torá. Olha o aperto que ele está colocando a gente. Ó. Olha o aperto. Acho que está sem aí. Aqui, ó. Olha só, e se nós não tomarmos uma posição ao lado da Torá, o que iremos fazer nós? Nós iremos ser professores daqueles que tomarão partido do outro reino de Satanás. Vai falar isso aí, né? Exatamente. Trabalharemos angariando adeptos para Satanás, para o anticristo. Por isso, que quando nós chegarmos lá em Yeshua vai louvar a iniciativa do mordomo, do administrador infiel. Mas ele vai louvar a iniciativa, não o ato. Porque ele se posiciona. Ele toma uma decisão para resolver uma questão. O que os filhos da luz, segundo Yeshua, são lentos e devagar para fazer. O problema é que ele tomou o lado da antítese, o contrário da Torá. Mas eu queria ir com vocês lá no profeta Jeremias. Vocês anotem aí que Jeremias, nós vamos ler Jeremias 2,19, Jeremias 5,6 e Jeremias 8,5. Todos esses
subsidiando o fundamento que Paulo usa na carta de Tessalonicenses, que a gente está usando para orar durante a semana. Olha o que Jeremias 2,19 vai falar. A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o eterno teu Elohim, e não teres em ti o meu temor, diz o Elohim dos exércitos. Olha que repreensão que Jeremias vai fazer quanto à questão de conhecer Torá e se recusar a praticá-la. Passa a página, Jeremias capítulo 5, versículo 6. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Passa a página, Jeremias 8, verso 5. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano e não quer voltar. Essa frase de Jeremias ela é emblemática porque ela usa um joguete de palavras hebraicas que nos ensina muito sobre isso. Sobre essa questão, Rita, de que se você não retorna para a Torá, você está no sentido contrário da Torá. Ele não está dizendo que houve apostasia contínua e eles não querem voltar da apostasia. Por que Jeremias faz esse joguete de palavras? Porque a palavra apostasia no hebraico é meshuvá. E retorno é techuvá. É a mesma palavra, é o verbo shuv, volta, retorna, que as nossas traduções equivocadamente usam converte. Apostatar é meshuvá. Apostasia, apostatar, meshuvá. Retornar para a Torá é techuvá. O mesmo verbo, dependendo da flexão que você usa, é a mesma sutileza de que quando eu abraço Torá e quando eu abandono Torá. É uma letra, Reinaldo, que faz toda a diferença entre eu estar ao lado da Torá e eu estar contrário à Torá. A margem de erro é pequenininha. Gente, é grave, é gravíssimo, porque os filhos de Eli conheciam a Torá de cós salteado. Você acha que eles não liam a Torá uma vez por ano e não faziam serviço na casa de Adonai todos os dias? Reinaldo, é uma posição que você toma. A grande questão disso daí é que quando você começa a entender meshuvá, apostasia, vai dizer o seguinte: trazer a batalha de volta à porta. Recuar a batalha até a porta é igual a apostasia no hebraico. Como é que é o texto que a senhora leu de manhã? O que acontece com Israel se fizer retornar a batalha à porta? Adonai virá com o peso da sua mão contra aquele que fizer a batalha recuar até a porta. Apostasia no hebraico também significa infidelidade conjugal com Adonai. Esfrega na nossa cara, né, a situação pública, né? Entendeu, Liz? Quando eu estou apostatando, é como se eu estivesse me adulterando o meu leito com Adonai. É uma infidelidade de cunho conjugal para com Adonai. Agora eu quero ir com vocês no profeta Oséias. Oséias pega pesado numa questão aqui no capítulo 11. De qual Jeremias? Jeremias 2, o Leomar está lendo o verso 13. Fala aqui, Eu lembrei por causa dessa questão do meshuvá e techuvá. Ele diz assim, ó, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram a manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm
água. Isto é, eles abandonaram aquele que é um manancial de água vivas, mas continuaram a cavar, mas em cisterna rotas, quer dizer, um movimento diferente que eles fizeram e eles se apostaram do eterno. Se a gente fizer um joguete de linguagem hebraica, a distância entre o tet de techuvá e o mem de meshuvá são 3 letras. Os mesmos 3 aspectos do coração de Faraó que foram punidos por Adonai. Deixa quieto. Até na exegese hebraica cabalística você enxerga o problema. É tão flagrante que você vê. Mas Oséias, no capítulo 11, ele vai abordar uma questão que nós precisamos entender, que quando o indivíduo ele entra em apostasia, em abandono da honra de manter a Torá viva onde você habita, ele causa um problema para ele, Leomar, que ele faz daquilo que ele abraçou quando largou a Torá um estilo de vida para ele, Ulisses. Eu me lembrei por causa do que vocês vivenciaram lá. Quando o rapaz abandona o Sefer Torá e assume para ele uma outra forma de vida, ele abraça um estilo de vida diferente pela apostasia. Oséias vai dizer que quando você abandona a sua vida com Torá, você se define num novo estilo de vida. Você começa a conduzir pessoas a uma forma de vida contrária à Torá. Você busca adébitos para um reino que compete com o reino de Elohim. Oséias capítulo 11 fala isso de forma flagrante no verso 4 e 5. Oséias 11, 4 e 5. Isso aqui são os comentaristas da Torá que vão dizer que Israel, neste momento aqui, cria um estilo de vida paralelo à Torá. Isso aqui não sou eu não, são os próprios rabis que afirmam que esta denúncia de Oséias tornou Israel um opróbrio porque criou uma forma de vida paralela à vida na Torá. Paralela. Olha a gravidade do que é apostatar. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tinham o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram retornar para Adonai. Aqui os rabis identificam como um comportamento que cria uma forma de vida paralela à Torá. Olha o que ele vai continuar dizendo no verso 7. O meu povo é inclinado a abdicar, desviar-se de mim. Aqui é meshuvá. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. É o paralelismo de vida. Você pode estar dentro de uma vida que você considera alinhada com a Torá, clamando ao Altíssimo, mas está dizendo aqui, nenhum deles o exalta. Você fala de Adonai, você fala de Torá, você fala de justiça, mas nenhum dos nossos atos exaltam a Torá de Elohim. É o paralelismo que você cria. Esse daqui hoje é identificado como o problema mais crônico da vida judaica. Quando você, pela tradição, acha que exalta a Torá, você está nesse paralelismo. Eu ensino Torá, eu falo de Torá, eu me visto como a Torá, eu como como a Torá, mas eu não exalto Torá no que eu faço. É um dos problemas mais crônicos do modelo de vida que alguns assumem para si, que é meramente um paralelismo à conduta de vida da Torá. Se você não pratica justiça nos moldes da Torá, a Torá não é exaltada pela sua forma de vida. Nós estamos diante de um cenário que nós vamos precisar compreender a delicadeza de Adonai em nos advertir a esse respeito, para nós entendermos que o nosso testemunho de vida, exaltando a Torá com as práticas corretas, são muito maiores do que sentar com o indivíduo e ensinar a própria palavra. Porque o testemunho, pastora, da justiça, ele é maior do que qualquer palavra que nós possamos lançar para alguém, para querer que aquela pessoa conheça o mesmo Elohim que eu conheço. Olha só que ponto que chegou a coisa. Misericórdia e fé. Isso.
Se vocês depois quiserem olhar outros textos a respeito dessa infidelidade, da apostasia, Isaías 57, 17, Malaquias 2,4, quando falam que roubam a casa de Elohim, é essa apostasia aqui, ó. Quando fala lá dos dízimos, das ofertas roubadas, Malaquias vai introduzir a apostasia como causa do roubo para Elohim. Olha só, hein? Jeremias 31, 14 e 22, Jeremias 49, 4 e Oséias 14, verso 5. Oséias 14 eu não vou, porque nada mais é do que a Haftará da Paraxá, que fica entre Yom Kippur e Rosh Hashanah, do Shabbat Teshuvah. A gente lê ela todo ano. Volta, ó Israel, para o teu Criador. É o apelo de Adonai por meio do profeta Oséias de retorno. Eu não vou nem entrar porque é forte demais. E quando nós olhamos essa questão, nós temos que entender que a nossa posição, dona Regina, é o seguinte: eu recebi Torá. A partir do momento que eu recebo Torá, eu preciso administrá-la como um bem que não me pertence, mas é confiado a mim. Eu não sou dono de Torá quando eu recebo Torá, Rita. Eu sou um guardião fiel da Torá. Nós vamos poder chamar de um administrador de Adonai, porque você tem os mandamentos, você os guarda e você os pratica. E Yeshua lá em Lucas capítulo 16, sobe lá em Lucas para a gente. Ele vai tratar essa questão num alto grau de seriedade, porque ele vai entender que se você recebeu, você precisa administrar bem. Lucas capítulo 16, do verso 10 ao verso 13. Vamos ler o capítulo do 1 ao 13, mas eu queria enfocar numa tradução do André Chorak dos versos 10, 11, 12 e 13. Quando chegar lá eu mudo a tradução. Disse Yeshua aos discípulos: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de dissipar os seus bens. Aqui o problema. Quem é esse homem rico? Quem é o dono da Torá? Quem é a Torá propriamente dita? E o administrador é aquele que lançou os bens para fora. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua administração, porque já não poderás mais ser meu administrador. Houve uma demissão do cargo de confiança. Você tem um cargo de confiança que é conduzir a Torá, ensinar a Torá, praticar a Torá. Quando você não faz, você é demitido do cargo. O administrador disse consigo: agora o que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso. Mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Ou seja, eu já não represento mais aquele senhor rico. Mas eu preciso ir às casas. Eu preciso assediar os que um dia ouviram Torá da minha boca com a nova doutrina que eu tenho para pregar. É o paralelismo de governo. Chamando a si cada um dos devedores do céu. Sim. Sim, por isso que eu falei, olha a delicadeza de Adonai de nos avisar a esse respeito. Olha o verso 5. Chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Havia uma dívida. O seu antigo patrão teria que cobrar uma dívida dos seus devedores. O primeiro responde: 100 batos de azeite. É o bato que vai ser ensinado sábado que vem. Disse-lhe: toma a tua obrigação, ou seja, estou quitando a sua dívida. E assentando-te depressa, escreve 50. Ele dá um desconto. Ele dá um desconto. Ele dá o desconto. Ele dá o desconto dos 10 mandamentos. Fica só com 7. Usurpa 3. O Shabat em primeiro, risca. Risca o Shabat, viva pelas 7 leis dos Binei Noah. Depois disse ao outro, verso 7, e tu, quanto deves? Ele respondeu:
100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação e leva 20% de desconto. Você sabe o que representa os 20% de desconto? É o quinto. É a quinta parte. Você tira aquilo da sua oferta que você deve ao seu credor, aquilo que te redime. Sabe quem é esse quinto aqui nos dias de hoje? Tira o Yeshua hebreu e assume para você a vida com o romano. É um desconto de 20%, não precisa de quinto. Você não precisa pagar a mais porque lesou. Você não precisa dar a mais para aprender que você ruinou a Torá com aquela prática. Eu lesei, eu ganho desconto ainda para pagar. Não é assim que funciona hoje? Você está devendo telefone, a Vivo te liga, vou fazer uma oferta para você. Você me deve R$150, eu te faço por 120. Segundo a Torá, se a minha causa não foi justa na dívida, Ulisses, eu preciso pagar os 150 mais quanto? Mais o quinto. Eu lesei a empresa que me forneceu o serviço. Aqui no Brasil você ganha 20%, 30% de desconto. Não tem um negócio aí do ano que o Serasa faz, que é uma queima de dívida, que dívida de 10 mil cai para 500, não tem um negócio desse aí para tirar o nome de todo mundo negativo? É o acordão, não é isso, Reinaldo, o nome? Vocês acham que com Torá tem isso? Esse paralelismo é criado pelo que foi demitido do cargo. Porque ele hoje sai de um local com adeptos que ele ajudou a formar, mas ele precisa trazê-los para a nova doutrina que você forma. Parece com o que Roma fez há 2000 anos? Roma deu um desconto de 2000 anos para o mundo. Quando Adonai está na nossa paraxá dizendo que quer visitar o Egito, Roma dá um desconto. Para em Roma. Você não precisa fazer a ponte aérea de Roma para Jerusalém. Entende? Não precisa ir a Jerusalém. Paga a sua dívida ao Papa. Paga a sua dívida aos pastores. As instituições que hoje prometem o que não podem cumprir, aos administradores infiéis da palavra de Adonai. Porque se Yeshua diz que nenhum tio, nenhum jota, um iude, nem os maçoréticos da sua Torá podem ser removidos, quem é que está dando desconto? É o governo paralelo, que te promete o mesmo resultado, mas você não vai alcançar. Onde é que eu parei aqui? No verso 8, né? Não, eu li o 7, não é isso? Verso 8. Louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Na sua geração. Noa foi justo na sua geração. É limitado. Não ecoa na eternidade. É uma prática de justiça, Isaac, que não vai servir para as gerações seguintes aderirem. Ela resolve o problema do desvio na hora, não tem continuidade. Perdeu o direito a descer. O que acontece com Faraó e com Eli? A sua descendência não tem direito por causa da apostasia. Aí eu fico me pegando em perguntas: quantos saíram daqui? Quantos fizeram mechubá? Não consideraram que os filhos, pastora, perderam o direito. Que os filhos vão pagar o preço do erro deles. Saiu uma congregação daqui de dentro. Olha o verso 9. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Olha o verso 10, na tradução do André Chorak. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?
E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se liga a um e despreza o outro. Não podeis servir a Elohims e a Mamon. É uma questão de escolha. Se eu recebo Torá, eu tenho que permanecer na Torá. Eu não posso abdicar da obrigação de torná-la gloriosa pelo seu cumprimento. A questão toda é que este tipo de recurso que nós estamos enfrentando Adonai, eles penetram em nós, pastora, o desejo de criar uma questão paralela à Torá, ela penetra em nós por algo que o Eterno ensinou no último Shabat. Ele está dando uma ordem para que nós observemos aonde nós postamos os nossos olhos. E isso foi muito interessante de compreender, porque ele vem falando de uma administração infiel daquele que um dia serviu e hoje deixou de servir. Só que nós estávamos orando dias antes, Mateus capítulo 6. Abre lá de novo em Mateus capítulo 6. Era o 22 e o 23 que nós estávamos lendo. Só que eu quero começar do 19 com vocês. Não ajunteis tesouros na terra. Ele volta no assunto lá do administrador fiel. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso... Cuidado, não é onde estará o vosso coração, estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. O que vem aos teus olhos define o que vai habitar no seu... Porque o tesouro você deseja com os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Se o teu olho está intacto, todo o teu corpo é luminoso. Se, porém, o teu olho é criminoso, todo o teu corpo está nas trevas. Agora olha que interessante a continuidade. Se, portanto, a luz que em ti escurece, quão grandes são as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele volta no assunto do administrador infiel. Porque ou há de odiar a um e amar ao outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Elohims e a Mamon. Adonai fechou a gente nas 2 últimas semanas no mesmo assunto. Nós estamos diante... Exatamente. Isso. Interessante que quando nós vemos esse flagrante desvio de conduta da apostasia, nós estamos diante de um conceito que se faz voluntariamente. Ninguém apostata por ignorância. Você já viu alguém apostatar por ignorância? Você não cumpre o mandamento por falta de conhecimento. Mas um dia que você conheceu, a ignorância não pode ser usada, Wagner, como desculpa para você deixar de obedecer. O pecado de ignorância é aquele que nós cometemos involuntariamente, ou por desconhecimento do mandamento, ou por não discernimento da situação a qual nós fomos envolvidos. Mas a partir do momento que você conhece a situação, a ignorância não pode ser usada como justificativa. Então a apostasia, ela tem o caráter de ser um pecado voluntário. Aí volta no assunto da senhora de 2 semanas atrás. O problema é que Adonai está nos apertando de uma maneira tão grande
que eu afirmei para vocês de manhã, que eu disse que Faraó foi jurado por Adonai de que a mão de Adonai seria contra Faraó. Porque Faraó levantou as suas mãos contra Adonai. Abre em Números capítulo 15 para a gente compreender aonde mina a questão. Esse texto também nós estávamos orando, acho que umas 2, 3 semanas atrás, não é isso? Números capítulo 15, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Não, mas a gente chegou a orar um tempo atrás, o pecado deliberado. Nós estávamos orando, acho que 2 ou 3 semanas atrás também. Olha Adonai cercando a gente com as palavras. Isso, é onde nós vamos agora. Nós vamos no 30 e vamos no 31. Isso aí. Números capítulo 15, verso 30 e 31. Na tradução habitual, vê se vocês concordam comigo que está escrito assim, ó. Números 15, aqui. Verso 30. Mas se a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Eterno, anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada esta pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Tem recurso para esse pecado? O pecado deliberado, como está dizendo na nossa tradução aqui, é um pecado com ausência de recurso. Isso. O microfone ali, pastora, pegaram. Eu quero entrar nisso porque nós vamos entender na tradução mais ao pé da letra, pastora, por que ela não tem recurso. Porque a palavra não é deliberado. O deliberado é a questão da tradução. Eu sei. Estou falando assim, há uma diferença entre a transgressão e a iniquidade. Isso, nós vamos chegar Nós estamos ponto. com o Salmo 43, pedindo a Adonai que nos livre do homem iníquo. Iníquo é o homem contumaz. Isso. Que ele não retorna. Ele mantém-se no pecado. Ele tem prazer no pecado, é o iníquo. Isso. Por isso que o administrador lá chama administrador da iniquidade. A transgressão e a iniquidade são duas ações que violam algum mandamento da Torá. Elas são iguais nesse ponto. Aonde está a diferença? Nisso aqui que nós vamos ler agora. Olha nessa tradução aqui. A transgressão tem recurso. O pecado deliberado não. Mas os dois são voluntários. É isso que nós precisávamos reforçar, porque foi ensinado há 2 semanas atrás e acontecem situações flagrantes do mesmo assunto dentro da casa e a gente não se atenta para isso. Os dois pecados são voluntários, quando eu transgrido a Torá e quando eu cometo iniquidade. Transgressão e iniquidade são pecados voluntários. Mas olha na tradução. O ser que age com mão arrogante, não é deliberadamente. O ser que age com mão arrogante, qual era o problema do endurecimento de Faraó? Ele levantou a sua mão contra Adonai. Adonai diz a ele o quê? Que eu virei com a minha mão contra o Egito. Aqui o problema. Natural ou estrangeiro ultraja Adonai. Esse ser é cortado do seio do seu povo. Sim, ele desprezou a palavra de Adonai. Ele anulou sua ordem. Esse ser será cortado de seu povo, seu erro dentro dele. O que a Torá quer dizer quando ele diz o seu erro dentro dele? Ele não conseguiu expurgar o pecado. Porque quando se fazia o ritual de sacrifício pelo pecado das ofertas, pelos pecados voluntários, leia com calma depois Levítico capítulo 6. Na tradução da Torá propriamente é o 5, do verso 20 ao 26. Na Torá João Ferreira de Almeida é o capítulo 6. Tá? Olha o que é que se faz para apagar o pecado quando nós somos ofertantes pelo pecado voluntário. Adonai fala a Moshe para dizer:
Quando um ser comete uma falta e contrapassa contra Adonai, negando ter um depósito de seu concidadão, uma remessas em mão ou um furto, ou se explorou o seu concidadão, ou se encontrou uma perda e nega-o e jura por mentira, em tudo que o humano faz para cometer falta. Isso é um pecado voluntário. É o recurso da Torá para quem peca voluntariamente. E assim, quando ele cometeu uma falta, é culpado. Ele restitui o furto que furtou, a exploração que explorou, o depósito guardado em sua casa ou a perda que encontrou, ou tudo o que jurou por mentira. Ele paga com seu capital, acrescenta seus quintos a quem são devidos. Ele os entrega a ele no dia da sua culpabilidade. E a sua culpa ele conduz a Adonai. A culpa sai do indivíduo e ela vai ao altar. Um carneiro de ovino intacto, conforme o valor, para a culpa ao ministrante. O ministrante o absolve diante de Adonai. Ele será perdoado em tudo que fizer para ser culpado. Aqui é o pecado voluntário de transgressão da Torá com recurso. Números capítulo 15, verso 30 e 31, é o pecado voluntário de iniquidade que não possui recurso na Torá, porque você não consegue retirar de você a falta que ia sobre o animal. Qual era o ritual? Pegava o ovino, botava sobre o altar, o ofertante bota a mão sobre a cabeça, pastor, e confessa o pecado. Você tira de você, lança sobre o animal e o animal morre no seu lugar. Quando você deliberadamente, de forma iníqua, deseja continuar no pecado, você não tem esse recurso. E Yeshua vai dizer lá na frente, é aqui que eu queria que vocês compreendessem, que Yeshua traduz a Torá para nós com clareza e com tranquilidade. Se vocês olharem João capítulo 14, do verso 15 ao 27, João capítulo 16, do 7 ao 14, ele vai dizer que, não precisa ir lá não por causa do tempo para eu poder encerrar, que se eu e você pecarmos contra o Filho do Homem, nós temos recurso para sermos perdoados. Mas se eu pecar contra o sopro sagrado, não tem recurso de perdão para mim. Por que que eu fiz questão de ir lá em João, em Yeshua, para fazer a gente entender a diferença da possibilidade de anular a transgressão e de não anular a iniquidade? Porque partimos do princípio, por meio de Yeshua, que o Consolador que veio da parte do Pai é aquela voz dentro de nós que tenta nos convencer quanto o pecado, quanto o juízo e contra a justiça. Se eu sou insensível à voz do Consolador de Adonai dentro de mim, eu posso matar 1 milhão de bezerros que eu não consigo expurgar o meu pecado. Ele está mostrando para nós que quando nós apostatamos, nós caímos dentro de Números capítulo 15, verso 30 e 31. Não há recurso. Porque deliberadamente eu neguei ouvir a Torá de Adonai. Não pode adulterar, eu adultero. Não pode adulterar, eu adultero. E eu tenho prazer em permanecer no adultério. Nem o sopro sagrado é capaz de te convencer. Leomar, conversando comigo, me lembrou uma coisa interessante. As filhas de Zelofeade, diante de Moisés, disseram assim: o meu pai morreu nos seus próprios pecados. Eles não eram pessoas consideradas sem recurso por causa do pecado. E isso era o critério que diferenciava os que teriam direito à posse de terra e os que não teriam direito. Moisés leva a causa a Adonai e diz: a causa das filhas de Zelofeade é justa. Os filhos de Coré da Terra, mas eles não tinham direito à posse ali, né? Por causa dessa questão. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos chegando num ponto tão delicado como congregação, neste relacionamento com Adonai, que nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos.
Porque eu não vou ser mais ignorante quanto a saber que, dependendo de onde eu me posicionar e eu criar uma conduta de vida paralela àquela determinada pela Torá, eu estou com alto risco de não ter recursos para me espiar diante de Adonai. Esta palavra de Adonai para nós, ela cai de uma forma muito dura e ela vai nos acompanhar até Pessa, porque é em Pessa que se resolve a questão com Faraó. Nós vamos entender que a marcha do povo de Israel para fora do Egito é o que livra o Egito da sanção de Adonai. Enquanto Israel permaneceu, Adonai golpeou o Egito. Nós vamos precisar tomar uma posição de que lado nós estamos nessa história. Porque o reino de Adonai, ele é conhecido por uma prática de justiça que anuncia a presença de Adonai onde ela é realizada. Nós não vamos, pastora, ter desculpa mais de com uma conduta de vida alheia à Torá, nós acharmos que nós temos um recurso na Torá para nos salvarmos. Essa é a grande situação que encobre o cristianismo nos dias atuais. Porque você está crendo que Jesus fez tudo por você, que Ele se sacrificou por você e que você tem acesso à vida eterna quando existem situações, Leomar, que você não vai ter direito à vida eterna. Tinham 2 transgressores na cruz com Yeshua. Um era um iníquo e o outro era um mero transgressor, se é que nós podemos chamar de mero transgressor. O que ouviu que havia um homem justo no meio deles, um disse, vamos aproveitar e tira-nos daqui. Ele não queria absolvição de pecado, ele queria descer da cruz e seguir a vida. Não tinha recurso para ele, não. O outro disse, mestre, quando estiveres para onde vais, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu sou transgressor, mas eu quero acesso à expiação. Logo, logo, estarás comigo no meu reino. Essa é a diferença que vai ser medida pelo bato, pelo efa, por todos os pesos e medidas que a Torá determina para o interior do coração do homem. Vai ao final do livro de Levítico que vocês vão ver o homem sendo medido por peso. Provavelmente a pastora deve entrar nessa questão também. De 20 anos a 50 anos o homem vale X. A mulher de 20 anos a 50 anos vale Y. Se tem menos de 20 anos, vale Z. Se tem mais de 50 anos, tem peso, tem medida, tem exigências da conduta sagrada. Mas é isso que eu estou querendo dizer, pastor. Existem medidas próprias e sagradas para nortear o interior do nosso. E existe uma festividade que nos ensina ao longo do ciclo a medir pesos e medidas. Uma só. O Sefirat HaOmer. Você tem que pegar uma medida exata do Homer, que é 1/10 do efa, e apresentar todos os dias ao longo de 49 dias diante de Adonai. É uma disciplina divina, pastora, se nós estamos aptos a entregar pesos e medidas adequados. Olha depois José, ele tinha a medida dele de Homer certinho para cada distribuição por família, que ia buscar a comida. Não era o Deus dará. Ele tinha tantos efas, tantos homens, porções divididas exatas de pesos e medidas para quem fosse buscar comida no Egito. Exatamente. E com isso você incentiva a prática de justiça em meio aos povos. O Eterno há de nos conduzir pela Parashá Bo ao longo da semana. Os golpes de Adonai vão ser finalizados ao longo deste ciclo e nós vamos começar a ver Adonai falando face a face com o Egito. A Parashá que nós estamos encerrando, Vairá, já começa a falar dos golpes de Adonai, mas é na Parashá Bo que ele vai dar as grandes advertências finais ao Egito. Ali fica subentendido, pastora, que à medida que ele ia caminhando com o faraó, ele apenas estava encerrando um processo do qual ele sabia que o coração de faraó já estava totalmente determinado. Faraó já não tinha recurso ao longo dos golpes, lembrem-se disso. Lá no capítulo 3 do Êxodo, ele já disse, Faraó vai endurecer o seu coração. Mas foi necessário passar pelos 10 golpes até ele finalizar o processo.
O fato de Adonai entregar o coração de alguém e dizer que aquele coração não tem recurso, não impede aquele alguém de ter que viver os golpes de Adonai até o final da vida. É um término de vida sofrido, é um término de vida, pastora, totalmente desnecessário do ponto de vista humano, porque melhor seria se Faraó tivesse morrido na primeira praga e não tivesse visto nada do que ele teve que ver depois. Mas Adonai não poupa a apostasia, ele faz você enfrentar todo o processo até o fim da vida. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde e que Ele tenha misericórdia de nós, para nós chegarmos à paraxá da semana que vem, sermos sancionados por Adonai e considerados testemunhas fiéis da Torá de Adonai. Shabbat Shalom, meus irmãos.